Olá, graça e paz, amigo, irmão. Impactado ainda pelo retiro dos homens da igreja, a nossa igreja Batista Rio de Vida, eu fiquei lá desde sexta-feira, sábado, domingo. Grandes mensagens. Eu estou aqui diante de um texto que eu estava meditando pela manhã, coisa que eu gosto de fazer muito, né? Que é meditar na palavra de Deus, ensinar, pregar e, acima de tudo, praticar e viver. Porque de nada adiantaria eu conhecer a Bíblia, nós conhecermos a Bíblia, na verdade, e não praticar a Bíblia, né? Eu queria ler com você o texto que fala muito ao meu coração, que se encontra no capítulo 22 de Lucas, do verso 39 a 42. Lucas 22, de 39 a 42, diz assim: Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Verso 41. Ele quem? Está falando de Jesus, a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse texto em aramaico, no verso 42, diz assim: se o meu aramaico está enferrujado, me desculpem. Abba, Adonai, Renkerel, Leilaxfa, Umarpe, Rubitiki, Renkerel, Leilaxfa. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, e sim a tua. Estava próximo a crucificação de Jesus. E Jesus, antegozando, vislumbrando tudo aquilo e sabedor, cônscio, ou seja, ele sabia, cônscio, de que ele iria ser crucificado na cruz pelos nossos pecados. Amado e querido, caríssimos da palavra de Deus, ele ele vai para um lugar à parte, no horto do jardim do Getsêmani. Ela é um lagar de azeite, de azeitonas, né, de azeite, de óleo. E os judeus estavam ali, os discípulos, no Monte das Oliveiras. E Jesus sabia que ele iria ser morto por nós, pelos nossos pecados. E diz ao Pai: Pai, se o Senhor quer, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Então Jesus, em obediência a Deus Pai, ele ora a Deus e fala: Pai, afasta de mim este cálice. Jesus estava ali e ele sabia que iria ser pregado, morto e crucificado, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar, como diz as Escrituras. Então ele ali vai e num desprendimento, despojamento, de uma abnegação tremenda. A Bíblia fala que
que ele se despojou, ele se aniquilou, se esvaziou e foi obediente até a morte, morte de cruz, em prol dos nossos pecados. Esse texto ele salienta toda a submissão e ele enfatiza a vontade de Deus em Cristo, o amor ardente, cabal e latente de Jesus por nós. E sua decisão de foro íntimo, aleluia, né? O desejo divino e não humano. Sua consequência e obediência, ele vai lá e fala, não seja o que eu quero, o que eu, Jesus, quero, mas sim, ó Deus, Pai, aquilo que o Senhor quer. Isso aí para nós foi o divisor de águas, de uma dimensão de tal maneira, de uma graça, de um amor, de um regozijo, amor benfazer de tal maneira, né? Deus entregou Jesus, seu Filho unigênito, para morrer por nós. Então Jesus no jardim, no horto, no Monte das Oliveiras, entre os discípulos que o acompanhavam, ele se afastou e de joelhos orava. Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua, ó Deus, né? Abba, Adonai, Renkerel leik laksfa, Urmape rubitiki, Renkerel lei laksfa. Ou seja, a vontade não é mais a minha. Meus desejos, nossos quereres, nossas vontades, nosso eu. Negar o eu é negar a própria consciência, é negar os próprios desejos, os próprios amores, paixões, para seguir a vontade de Deus, o desejo de Deus. E é isso que Jesus ensina em Lucas 22, de 39 a 42. Em agonia, Jesus fala, Pai, que a tua vontade prevaleça. Que a tua vontade, ó Deus, seja prevalecida, que prevaleça entre os homens. E já não sou eu mais, Pai, já não sou eu mais que vivo, como diz Paulo, é Cristo que vive em mim. Naquele momento, Jesus estava confessando que nós temos a nossa obediência a Deus. As nossas vontades, nosso eu não impera mais, não é mais as nossas prioridades, a nossa vida não importa, mas sim toda a aspiração, toda a ambição humana fica diante de Deus e da sua missão, que foi morrer por nós numa cruz. Em agonia, no jardim, no horto do Getsêmani das Oliveiras, Jesus queria dizer que já não era mais a nossa vontade, nossos quereres, nossa vontade, e sim a vontade de Deus, que ela é prevalecida. E Paulo fala em Romanos 8 que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves. Toda semana tem um vídeo de explicação da Bíblia,
pregação, mensagem, curso de filosofia, de teologia, de antropologia bíblica e filosófica, ciência da religião. Que Deus abençoe.